Olá, querida mulheres libertas. Muito bom estar aqui novamente com vocês, com as nossas convidadas. E assim, é um prazer sempre muito grande estar aqui numa live poderosa, numa live bombástica, numa live que temos certeza que vai abençoar a sua vida, que vai trazer crescimento na sua vida espiritual, emocional e natural. Principalmente hoje na sua vida natural, né? Nós vamos estar falando sobre um tema que tem nos inquietado, né? Como pessoa, como líder, e vamos estar falando sobre conquistando a sua autonomia. Eu amo essa palavra, autonomia. Eu estou apaixonada por essa palavra, autonomia, mulheres. Vocês estão comigo? Não é verdade, menina? Então, mas o que quer dizer autonomia? Por que esse tema da nossa live? Porque a gente tem visto, né, no nosso dia a dia muitas mulheres tolhidas, reprimidas, que tinham muito para viver, para fazer e ser, e não são, simplesmente porque elas não conquistou ainda a sua autonomia. Né? Então, o que é autonomia? É a capacidade, queridas e queridos, que de vez em quando os homens entram na nossa live, que a gente está sabendo. Então, o que é autonomia? O conceito ou uma definição de autonomia é a capacidade de você administrar a sua própria vida, de você impulsionar a sua própria vida. Então, nós temos visto algumas mulheres, eu não faço isso por isso, eu não, sempre tem alguma coisa, ou seja, falta a autonomia dessa pessoa. Então, o princípio da autonomia, ela está ligada justamente no sentimento, na convicção do seu valor próprio. Porque quando eu tenho essa convicção, aí eu sou plena, eu não me deixo ser controlada por circunstâncias. As circunstâncias favoráveis ou não, ela não me controla. Eu faço como Paulo. Hoje eu vou falar, eu sempre falo de alguém, hoje eu vou falar sobre Paulo. Né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 4:12, ele diz que ele aprendeu a estar bem, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Gente, olha isso, escuta isso. Presta atenção nisso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja em fome, tendo muito, tendo escassez, passando necessidade. Ele aprendeu. O tema de hoje é conquistando a sua autonomia. Ei, você pode aprender. E essa live vai te ensinar muito hoje. Essa live vai lançar ao teu coração, à tua vida, pérolas preciosas. Então, fique ligado, anote, se você puder anotar. Tudo que nós vamos estar comentando aqui, as perguntas que nós vamos estar respondendo aqui. E como Paulo, você vai dizer, eu aprendi. Peguei. A sacada é ter autonomia. Não que Paulo risse por estar com fome, ou quando... Não, ele disse, essas coisas não me controlam. A minha vida não é controlada por nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância. Quem controla a minha vida e quem deve controlar a sua vida é Deus. Então, Paulo aprendeu esse segredo. Paulo viveu essa plenitude. Ele aprendeu a administrar a vida dele. Então, é isso que nós vamos estar, queridas mulheres, trabalhando nessa live, trazendo para você dicas importantes que vai revolucionar. Presta atenção, vai revolucionar a sua vida. Vai te trazer uma inquietação, vai te trazer uma insatisfação, mas uma insatisfação boa, que vai fazer você dizer, epa, para tudo. Eu quero conquistar minha autonomia, eu quero ser plena, eu quero administrar a minha vida, e não que ela seja administrada por circunstância ou por pessoas, não.
Paulo entendeu isso. Então, ele aprendeu a estar contente. Gente, isso é muito maravilhoso. Isso é autonomia. Estar contente em toda e qualquer circunstância. Não é dizer, tá variando. Não, nossa, ela tá maluca. Uma situação contrária é ruim, ela tá contente. Ela tá contente porque ela tem autonomia. Ela sabe que aquela situação, aquele tempo vai passar e ela vai dar a volta por cima e ela vai conquistar a sua liberdade. Certo, queridas mulheres? Então, a minha vida não está presa, não está controlada por ninguém. Eu tenho autonomia. E com essa fala, queridas, nós vamos estar iniciando essa live poderosa. Se prepara que Deus tem muito para passar para você, para ministrar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque quando uma mulher tem autonomia, tudo ao redor dela muda. As pessoas, ela vai ser, referência. Ela vai ser admirada. Eu tenho discípulas admiráveis. Missionária Maria, nossa, ela é nossa convidada hoje, que geralmente tá as pastoras. Hoje teve algumas situações e elas não puderam estar conosco, mas a nossa missionária Maria, eu admiro a autonomia de Maria. Pastora Karine nem se fala, gente. Ela enfrentou hoje, assim, nossa, ela estava na Fernandes Lima, na Federal, ligando para mim, bispo, eu vou me atrasar, bispo. Digo, você vai conseguir, você vai chegar aqui. E graças a Deus ela chegou, porque é uma mulher que tem autonomia, administra a sua própria vida. Amém, queridas? Eu gostaria que pastora Karine, que também é psicóloga, queridas, falasse alguma coisa já sobre esse tema antes da gente iniciar as perguntas. E depois eu vou passar a oportunidade à nossa missionária Maria também, que a gente chama de Mary. A internacional. Amém. Sempre é uma honra, né, estar aqui, né, poder falar para você, mulher que está aí na sua casa, nos assistindo. E é um tema tão pertinente, um tema tão atual, né? Eu lembro quando a bispa, ela falou desse tema, logo depois surgiu um congresso, né? E eu disse, meu Deus, a bispa falou antes desse tema, né? Sobre a autonomia. Não foi? Não foi, bispa? Eu também achei interessante que, nossa... Estamos na conexão. E é tão interessante porque, infelizmente, a gente vê, né, às vezes dentro da realidade da nossa igreja, tantas mulheres que ainda não têm essa autonomia, né, verdade, que não desenvolveram ainda, né, como a bispa mesmo colocou, essa capacidade, né, de tomar as próprias decisões, as próprias escolhas. É tão interessante quando a bispa lá coloca isso que Paulo, né, ele fala na questão do contentamento. Quando a gente vai olhando, né, na Bíblia, em tudo, em todas as situações, o Senhor diz assim, olha, né, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Em tudo, né? Dai graça. Em tudo dai graças, né? E a gente vai vendo um dos frutos do Espírito mesmo, que é a alegria, né, o contentamento, né? Então assim, a gente em todas as situações, como a bispa colocou, não é que a gente vai agradecer porque a gente está passando por uma crise, por uma situação ruim, mas a gente vai entender que a gente vai vencer aquilo, quem a gente é. E realmente, quando a gente tem essa noção, quando a gente se vê, quando a gente passa a ter realmente essa autonomia, né, a gente decide, a gente sabe aonde a gente quer chegar, né, a gente sabe quem a gente é, a gente muda a visão do outro e a gente muda a visão do mundo. Né? Quando eu tenho essa noção, quando eu sei quem eu sou, né, a visão que eu tenho do outro vai ser totalmente diferente. A visão que eu tenho de mundo é diferente, porque vai ser baseada nas minhas experiências, né, o que eu enxergo, nas minhas crenças. E isso tem a ver com o quê? Com autonomia. Com autonomia. Né? Mary? Boa noite, um prazer estar aqui. É uma honra, na verdade, estar aqui na presença da bispa, na presença da pastora também, e falando, como a pastora bem mencionou aqui, num tema muito atual, né? Que é a autonomia. Então, para mim, a autonomia ela é um sinônimo de liberdade. Porque, assim, sem autonomia,
você fica presa, você não tem muito sentido. Hoje mesmo estávamos conversando em relação a você saber dirigir, a você administrar uma empresa, tantas coisas que nós mulheres podemos fazer hoje, né? Isso também vem de encontro ao nosso relacionamento, à nossa família, né? Hoje a gente vê tantas mulheres aí, guerreiras, mulheres que realmente estão fazendo, administrando sua própria casa, seu próprio lar, e tudo isso depende de quê? Depende de força de vontade, de coragem, de avançar, de querer algo mais, algo diferente, né? Então, a autonomia na vida da pessoa, como eu disse, para mim, eu entendo isso como um sinônimo de liberdade. Você não tem um limite, você pode ir além, você pode avançar, você pode melhorar, né? Então, eu vejo a autonomia dessa maneira, assim, com muita... a pessoa que consegue ir além, realmente... faz a diferença, a autonomia na vida da pessoa. Muito bom, gente. Olha, isso é só o começo, viu? As meninas estão aqui afiadíssimas. E assim, esse tema, eu só assim, eu digo, Deus, que é isso? Nós precisamos ensinar esse tema. Você que está ouvindo, você vai repassar para suas amigas, para alguém da sua família, para alguém da sua igreja, porque... é muito importante você ter essa liberdade. A autonomia traz a liberdade. A liberdade de ir e vir, de fazer, de não fazer, né? É muito, muito importante. Então, você fala assim, eu posso administrar a minha vida. Eu posso. Né? E só diz isso quem tem autonomia. E tem essa liberdade. Tantas mulheres querem e às vezes não sabem como conquistar, mas nessa noite você vai aprender. Vamos então às perguntas, menina. Nossa, então o que é autonomia seria a primeira pergunta, vocês já responderam assim de forma maravilhosa. Capacidade de administrar, de impulsionar e tanta coisa mais na sua vida. Agora, pastora Karine, me diga, o que impede, né? O que impede da pessoa ter autonomia? Olha só, bispa, eu acho que é uma pergunta bem importante. Muito, né? Importante. Porque deve ter alguma mulher que diz, nossa, eu quero essa liberdade. Isso. Olha para essas mulheres, você percebe que elas conquistaram essa autonomia. Isso. Então, assim, o que impede, né? Isso tanto na área emocional, natural, o que impede de alguém conquistar essa autonomia e viver essa liberdade, entendeu? Que é tão importante e tão necessária para nós, como pessoa, necessária, como indivíduo. E saudável. É interessante porque, assim, quando a gente fala logo nessa questão da autonomia, eu acho que para a mulher ela ser autônoma, né, ela ter realmente essa liberdade, primeiro ela precisa querer. Porque às vezes, o que é que acontece? Querida, você precisa querer, desejar isso. Exatamente. Porque às vezes a mulher diz assim, eu queria tanto fazer algo, mas o que você tem feito para alcançar aquilo? Às vezes ela não faz nada, ela só fica no eu quero, né? Eu quero emagrecer. Eu quero aprender uma língua nova, né? Porque vocês, gente, em casa não vê os bastidores, mas aqui a bispa estava falando inglês. E tem um tradutor aqui nos bastidores também, viu? Fotógrafo americano. Ele é fotógrafo, ele é tradutor, é tudo. Então, assim, que vocês não viram. Mas às vezes a gente diz isso. Eu quero falar inglês, eu quero dirigir, eu quero, né, fazer algo novo, eu quero abrir um negócio. Primeiro você tem que querer. E daí, quando você decidir que você quer, você vai precisar, né, ver ferramentas para aquilo, né? Se eu quero aprender inglês, então eu vou procurar ferramentas para que eu aprenda, eu vou fazer um curso, né? Eu vou ter que ir em busca de algo para gerar essa autonomia. Eu acho que a primeira coisa que você que está aí nos assistindo, você precisa parar e pensar, peraí, qual a área da minha vida
primeiro eu quero alcançar essa autonomia. Porque às vezes a mulher ela tem até uma autonomia, né, no ministério, mas ela não tem na profissão, né? Às vezes ela tem na profissão, mas ela não rompe na família, ela não rompe no ministério. Tem uma frase que as pessoas falam muito e que eu digo que não é verdade e que você que está em casa pode até já ter falado, que diz assim: sorte no amor, azar no jogo. Negócio de jogo, em nome de Jesus, você que é crente, viu? Em nome do grande. Então, as pessoas, elas acham que você não pode ser bom numa coisa, então você tem que ser ruim em outra. Você não pode... Não né? pode ser pleno. Isso, não pode ser pleno. E o Senhor nos chama para quê? Para a gente ser pleno, tá mesmo? Né? O Senhor nos chama para sermos plenas. Então, querida, você pode sim desenvolver na sua profissão, mas também na sua casa, no seu lar, né? na empresa. Mas eu acho que a primeira coisa é você querer. Eu quero essa autonomia, eu quero essa liberdade, eu quero alcançar as coisas, eu quero realmente, né, alcançar aquilo que o Senhor tem para minha vida, né? E depois ir em busca daquilo. Só que, às vezes, você não consegue só. Às vezes você precisa de ajuda. Às vezes você precisa compartilhar com o seu líder, né? Com o seu discipulador, com o seu líder de célula, com o seu pastor, né? Você precisa compartilhar, você precisa abrir seu coração. Às vezes com uma ajuda profissional também, né? Então, assim, tem que ver esses pontos, mas primeiro queira e depois diga assim, qual é a área que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero alcançar? Né? O que é que eu quero conquistar? Né? E daí você vai trabalhar, né, para isso e vai alcançar no nome de Jesus. Muito, muito bom. Queridas, a primeira coisa é querer. Nada acontece se você não deseja. Exatamente. Né? Melry, você pode fazer alguma colocação ainda nessa pergunta? O que impede de uma pessoa conquistar a sua autonomia? Então, eu acredito assim que sim, o querer vem em primeiro lugar. Mas além do querer, tudo tem um preço, né? Você vai ter que se esforçar, vai ter que ir além, você vai ter que se sacrificar muitas vezes. Para te alcançar alguma coisa, você vai ter que buscar, vai ter que estudar mais, vai ter que, de repente, abrir mão do teu lazer, né? Como é o caso hoje, como empresária, hoje eu posso dizer que o tempo disponível que eu tenho não é mais para lazer, e sim para a igreja, porque a gente assumiu uma igreja. Então, assim, o que eu quero? E essa autonomia, eu tenho essa autonomia, glória a Deus por isso, de optar. Eu optei pela igreja. Eu poderia fazer outra coisa, mas não, eu tenho autonomia de optar. Então, quais os valores que você tem, quais os valores que você quer para a sua vida, né? Então, no momento que você decidiu o que você quer, obviamente também que vem, em contrapartida também, o apoio das pessoas que estão próximas a você, além do discipulador, além do pastor, né? A sua família é muito importante, você colocar nesse momento, junto com você, seu esposo, no caso quem é casado, né? Estar junto com você, te apoiando, isso faz toda a diferença, ajuda muito. Mas se você não tiver nada disso, o teu querer vai fazer a diferença. Nossa, com certeza. Dentro do querer, você precisa também se autoconhecer. A falta de autoconhecimento, talvez seja isso que está até hoje, você não conquistou a sua autonomia por falta desse autoconhecimento. Até porque, né, Bispo? Porque assim, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Para onde eu vou? Autoestima, falta de autoestima. Isso. Ah, não, isso é para Maria, uma empresária bem-sucedida, né? Uma pessoa que tem. Ah, não, isso é para a pastora Karine, psicóloga, hoje trabalha no conselho tutelar, hoje tem uma empresa. Então, assim, não, querida, é para você também. Se você quiser o querer, é a primeira coisa, eu desejo, eu quero essa autonomia para a minha vida. Então, você tem que se autoconhecer, você tem que ter autoestima. Não, eu também posso, eu sou capaz, eu tenho um Deus, né? Eu tenho inteligência. Uhum. Gente, você pode. A Bíblia fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. A diferença está no querer, no buscar, no bater, ter coragem. Falta de coragem, às vezes, te impede de ter autonomia. De se esforçar. Né, Bispa? Tem gente que se acomoda, Isso. não, tá bom assim. Isso. Tá bom assim nada. Você nasceu para ser plena, você nasceu para ser mulher liberta. Amém. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Deus tem muito mais para você. Seja corajosa.
corra atrás dos seus sonhos. E uma pergunta importante aqui, deixa eu ver aqui. Nós falamos o que impede. Agora, quais os benefícios? Eu gostaria que vocês citassem alguns benefícios. Você vai citar vários. Eu já te conheço, Melry. Quais os benefícios de você conquistar essa autonomia, Maria? Tu estava conversando ali comigo. Nos bastidores. Melry. Eu acredito assim, essa autonomia, ela vai te dar um prazer, ela vai te dar uma liberdade de você fazer coisas que talvez você nunca tinha feito antes. Então, assim, o maior benefício é o prazer, é a liberdade, é você não depender de ninguém para fazer outra coisa. Claro que você não vai passar por cima de valores, você vai com simplesmente... certeza, né? Obedece os princípios. Exatamente. É casada, tem um cônjuge, não é? Não, você tem a sua individualidade, mas isso não quer dizer que você vá... Isso. Né? Fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Pode então, continuar, assim, Melry. acredito muito que as pessoas que hoje têm autonomia, principalmente aqui a gente está falando bastante de mulheres, né? Elas se sentem realizadas. Eu acho que a dona de casa, por exemplo, elas no momento que ela pode mexer dentro da casa, ela vai fazer a diferença, mas se ela puder sair, se ela tiver um carro, se ela puder pegar e sair, fazer uma viagem, ou fazer alguma coisa diferenciada, o prazer que ela vai sentir em relação a isso vai ser muito maior do que ficar naquela dependência, se o meu marido me levar, se meu filho me levar, eu queria ir para as compras, sabe? São coisas que nós temos que tomar iniciativa. Não, eu vou fazer, eu posso, eu consigo, sabe? Acreditar mais em si. Então, eu acho que isso te dá um prazer diferenciado. Só realmente quem vive isso que pode entender, de repente, o que eu estou falando. Aquelas pequenas coisas que você já vai conquistando aos poucos, isso você pode aumentar no decorrer do tempo. E colocando em prática aos poucos, para quem nunca teve essa autonomia, né? Aquela pessoa totalmente dependente, que nunca teve autonomia, ela pode começar aos poucos. Sabe aquela dependência total? Eu nunca fiz nada sem meu marido. Não, hoje eu vou fazer algo. Eu vou dar uma saída com as minhas amigas, eu vou num cinema. Nem que seja fazer eu vou caminhar só. Exatamente. Nem que seja assim, né? Vou dar uma voltinha. Eu vou no centro. Isso. Não, tô precisando comprar isso, mas tô esperando o meu esposo chegar. Ou pra gente ir tal dia, não. Hoje tem uma facilidade, é Uber, é 199. Você tem o ônibus também. Você tem tudo, tem até o trem. O VLT. Exatamente. Então isso não pode te barrar, isso não pode te impedir de buscar aquilo que tu pretende, aquilo que tu precisa, né, para o teu crescimento pessoal. Buscar um curso, um aperfeiçoamento, tudo isso vai fazer a diferença na tua vida. E assim, é interessante também, quando a gente fala até na questão financeira, porque às vezes a mulher, né, você que está assistindo pode ser assim, depende exclusivamente, né, do esposo, e às vezes você quer comprar uma coisa para você, né, então pensar em algo, né, eu lembro, eu sempre quis ter o meu dinheirinho, assim, né? Sempre, desde antes de casar, minha gente. O que era que eu fazia? Na época da faculdade, eu fazia trufa. Às vezes as pessoas acham que a gente já tá grande e que nada... Já chegou desse tamanho. Já cheguei. Não, gente, eu fazia trufa. Gente, eu ocupava uma parte do armário da minha mãe. Eu não tinha carro. Então, assim, eu fiz a minha faculdade toda de ônibus. 5 anos de faculdade, pegando ônibus. Vinha para Maceió, voltava para Rio Largo. Todos os dias, durante 5 anos de faculdade. E até depois da faculdade, quando estava na pós, vinha de ônibus também. E eu lembro que às vezes eu pegava um ônibus, eu ia pro mercado, eu comprava um monte de coisa, subia com um monte de bolsa pra faculdade. Para da faculdade levar os produtos no ônibus para casa, para fazer trufa, e fazia à noite. No outro dia, né, ajeitava de manhã, levava para a faculdade, vendia à tarde. Vendia um monte. Meu Deus, quem mais vendia trufa, eu acho que na época da faculdade era eu. Mas isso gerava o quê? Uma autonomia financeira. Porque eu tinha o meu dinheiro, né? Eu queria comprar uma coisa, eu não estava pedindo a minha mãe, não estava pedindo ao meu pai. Então eu fazia, vendia, tinha o dinheiro, comprava as minhas coisinhas.
Às vezes você que está em casa, né, tá dizendo assim, eu queria ter um dinheiro, o que é que eu vou fazer? Você faz, gente, é tanta coisa que você pode fazer, né? E você tem a sua autonomia, você tem o seu dinheiro, você vai ter ali, né, o dinheiro, tanta coisa que dá para você fazer, dá para você vender. Olha, o que você imaginar de venda, minha gente, eu já vendi. Hoje eu vendo livro, mas eu já vendi de Hoje tudo. ela tem livraria. Mas eu já vendi de tudo, de roupa, de bijuteria, tudo que você imaginar. Nunca parei. Por quê? Porque eu digo, não, eu tenho que, é o meu dinheirinho, é o meu trocado. Conquistar a sua Exatamente. autonomia. Então, isso é muito importante. E hoje, se você conseguia fazer isso antes, e hoje que você tem a mídia social para... Hoje você vende tudo, na minha, gente. assim, gente, eu não sou tão velha. Não, mas na não, minha época não tinha o Instagram. Na minha época não tinha WhatsApp quando eu vendia trufa. Não tinha nada disso. Era no boca a boca. O que mais tinha era ainda o Facebook, que era... Mas assim, Instagram, WhatsApp. Meu Deus, eu não sabia nem o que era o WhatsApp na época. Não tinha, né? E a gente vendia, e eu vendia no... Gente, Jesus do céu. Então você pode. Você pode. Pode falar, Melry. Então, inclusive assim, eu acho que uma dica importante, eu acho que todo mundo tem um ponto forte, seja na venda, seja no artesanato, que aqui tem pessoas maravilhosas que fazem coisas divinas aqui em Maceió, eu sou apaixonada por artesanato, nós temos aí o turismo, né, que invade a cidade aqui no verão e até no inverno, porque nós não temos inverno maravilhoso, né, então assim, qualquer coisa que você faça, qual é o teu ponto forte, descubra o teu ponto forte, e batalhe naquilo, busca um cursinho, um aperfeiçoamento, né? Começa aos poucos e depois tu vai investindo naquilo, até tu conseguir de repente tu consegue montar um restaurante, enfim, o que tu faz? E tudo começa pequeno, no primeiro passo, gente. Querendo, então, né, Bispa? Você está anotando, você lembra que eu falei no início da live, pérolas, queridas, anotem essas pérolas. Olha aí, começa. Você precisa querer e começar. E nada nasce grande. Nada, a única coisa que nasce grande é monstro. É uma anomalia. É uma anomalia, mas nada. Tudo é pequeno. A gente começa do pequenininho e vai crescendo. E olha o benefício de você, a liberdade de ir vir, a responsabilidade por você mesma. Como a pastora falou, não... Eu já dependia da faculdade, meus pais pagarem faculdade, então eu tive que criar alguma situação. Eu fui conquistar a autonomia para ter minhas xerox, para ter minhas coisas, para comprar algo para mim, para as coisas da igreja, para as viagens da igreja. Então, gente, é muito importante. Então, e outra coisa, um benefício muito importante, quando você é guerreiras como essas que estão aqui falando para você, você se torna referência. As pessoas vão olhar para você diferenciado. Nossa, ela é guerreira. Ela é guerreira porque ela conquistou a autonomia. Tem pessoas que... Tem uma menina que faz pós comigo, numa outra pós, e ela me conhece como a menina das trufas. Tá vendo? Porque foi da época da faculdade. Eu era 2 períodos na frente dela, mas eu vendia trufa a ela. Quando ela me encontrou na pós, eu tô finalizando, ela entrou, ela disse, meu Deus, você é a menina das trufas. Olha só. Aí eu disse, sou eu mesma. Tá vendo? Olha onde eu já estou. Você ainda vende trufa? Eu disse, não vendo mais não. Mas tem gente que me encontra e pergunta, a menina das trufas. Você ia falar, Mel. E o que foi falado anteriormente, né? Tudo tem um preço, nada começa grande. As pessoas que nos veem hoje, nos veem com carro, nos veem bem vestidas, nos veem muitas vezes em cima do púlpito, né? Pregando, dando conselhos, tentando ajudar algumas pessoas. Deus nos permitiu isso, mas nós pagamos um preço, né? Todo mundo vê a nossa colheita, mas poucos veem aquilo, a plantação, né? Então, são coisas que foram gradativas, não foi do dia para a noite, foram coisas que foram crescendo, que a gente foi trabalhando, que a gente foi, né? Não foi do dia para a noite. Então, tudo tem um começo. Tem algumas pessoas que avançam... Processo, né? E um processo, com certeza. Então, tem algumas pessoas que conseguem chegar lá mais rápido, mas... De que forma você quer chegar lá? Se você quer chegar bem, faça as coisas bem feito. Tudo que você for fazer, coloca qualidade, coloca amor naquilo que você vai fazer. E com certeza, vai pro abraço que o sucesso é certo. É verdade. Olhe, vá pro abraço que o sucesso é certo. Anota essa frase. Anota essa frase. Bye, Melry.
Nossa, e você, além de você se tornar referência, você administra a sua própria vida. Isso é verdade. Ah, pai me dê, irmão me dê, fulano. Não, você vai correr atrás. Tem gente que sabe fazer unha, tem gente que sabe fazer sobrancelha, que agora tá os designs. Então, assim, hoje existe muita coisa para se fazer, para se conquistar. Nessa área, conquistar a sua autonomia financeira ou iniciar, né? Mas vamos para uma próxima pergunta. As horas é que elas não param, né? Elas voam. Elas voam, mas vamos embora, tem mais. Deixa eu ver aqui, as desvantagens de não... Colocar aqui. Quais as desvantagens de não ser uma pessoa com autonomia? Uma pessoa que não tem autonomia, como foi colocado, ela se torna um dependente. Né, assim, e é interessante até falar também... Sempre depende dos outros. Isso. E assim, né, Bispo, é interessante falar que a autonomia é diferente de independência. Né? Não quer dizer que você... então eu sou independente porque eu sou autônomo. Não. Né? Porque o que é uma pessoa independente? Ela consegue, né, fazer as coisas sozinha. Por exemplo, você consegue escovar os dentes, você consegue tomar um banho, você consegue trocar sua roupa. Mas não quer dizer que porque você tem essa autonomia, não quer dizer que porque eu trabalho que eu não dependo do meu esposo. Eu dependo dele. Querendo ou não. Voltamos aos princípios. Isso mesmo. Eu dependo dele. Né? Então, assim, quando você não tem... Depende, honra e respeita. Isso. E sempre estão em comunhão. Isso mesmo, Bispo. Então, assim, você se torna dependente do outro no quê? Você não tem uma opinião própria. Você não faz algo se o outro não fizer. Como a Maria colocou, né? Eu só faço isso se o meu esposo for comigo. Se ele não tiver, eu não faço, né? Se for para ir daqui na esquina, eu não vou, né? Então, assim, é importante realmente que você se observe e diga, peraí, como é que está o meu grau, né, de dependência, né? E de independência, né, em relação ao outro, porque daí você vai ter uma noção de como está também a sua autonomia em relação a você mesmo, né? Às vezes de escolher uma roupa, tem gente que só escolhe uma roupa se dá mandar foto para 15 pessoas. Né? Aí, o que é que tu achou? O que é que tu achou? O que é que tu achou? Para a pessoa dizer, não, compre. Ou então, às vezes, tira uma foto. Aí tira 15 fotos. E agora, qual foto eu posto? Aí pergunta, posto essa? Depois não posta nenhuma. Né? Então, assim, isso tem a ver com autonomia. Né? Tem a ver com autonomia. Melry, quer falar alguma coisa? Diz e além dessa questão, tem também, como já foi falado, autoestima, né? Sim. Então, eu acho que a pessoa que ela é muito dependente, que não tem essa autonomia, ela também não tem uma autoestima, porque ela fica totalmente limitada a outras pessoas. A opinião, né? A opinião de outras pessoas. Eu não sou feliz se eu não tiver, se as pessoas não estiverem aqui concordando, me achando bonita, me achando interessante, né? Então, pessoas acabam se tornando dependentes de outras opiniões, e tu não vive, tu deixa de viver, tu deixa de aproveitar, tu deixa de curtir, né? Enquanto a autonomia é o contrário disso, né? Então, eu acredito assim que faz toda a diferença tu poder se expressar, tu poder ser, né? Verdade. E uma coisa interessante que vocês duas comentaram aqui, uma das desvantagens de quem não tem autonomia sempre depende do ok do outro. Misericórdia. Isso. Fala comigo aí, você que está nos assistindo. Misericórdia. Queridos, você precisa entender a importância da autonomia em sua vida. Já pensou você ser 15 fotos? E isso ela está sendo boazinha, gente. Ela está sendo boazinha. Então, 15 fotos para escolher um e às vezes não escolhe. Então, uma das desvantagens de quem não conquistou ainda a sua autonomia é depender dos outros. É não ter opinião própria. E às vezes até gosta. Vai postar e a pessoa diz assim, ficou tão feia. Mas não tem opinião própria. Exatamente. Ela vive, sabe... ali aquelas circunstâncias limitantes. Um ciclo vicioso até, né? Aquelas circunstâncias limitantes ali, segurando ela. Não, autonomia tem a ver com responsabilidade e interdependência. Você está entendendo, minha querida? Então, assim, é muito importante. São coisas que eu preciso conquistar. Você não consegue administrar a sua vida quando você não tem autonomia.
Administra a sua vida. Outro que administra a vida. Não, gente. Para com isso. Busque, queira, deseje, lute, brigue por a sua autonomia, minha amada. Em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, ter autonomia é viver essa liberdade. Olha só, vamos então... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, olha a hora. Rápido mesmo. Está muito rápida. Quando o assunto é interessante, né? É muito interessante esse assunto. Boa. Muito pertinente, muito atual e muito necessário. Nós não escolhemos esse tema por escolher, porque há uma necessidade muito grande de viver isso, de querer isso, de ensinar isso. Eu vejo mulheres na igreja que tinham tudo e tem tudo para ser uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher autônoma, no sentido de autonomia, de conquistar, de administrar a sua própria vida, e não são. Ô, bispa, e às vezes, o que é que eu percebo, né, assim, dentro da nossa realidade, né, de igreja, de Estado, que às vezes a mulher, ela até quer, mas às vezes ela se sente culpada. Se ela, né, tiver essa autonomia, muito se ela, né, isso, se ela tiver, isso. se eu tiver o meu dinheiro, se eu começar um negócio, se eu, né, mas na minha família nunca, né, entre as questões familiares. As questões familiares. Herança familiar, mas a minha mãe era dependente do meu pai e a minha tia era dependente do meu pai. Aí, essa semana mesmo você falou que na sua família tem algumas mulheres que são muito independentes. Não foi? Muito a gente fortes. estava conversando, teve uma reunião antes e você estava falando, eu achei muito interessante isso. Ou seja, já existe um DNA de autonomia. De autonomia, é verdade. As mulheres da minha família são muito, né, independentes, às vezes até demais. Aí tem que, tem que ter o equilíbrio, mas são independentes, são autônomas realmente. Mas assim, e que às vezes você tá numa família onde não tem isso, mas não quer dizer que você não vai ser, querida. Você pode virar a chave, a gente falou disso, não foi, bispa? Né? Você pode virar a chave, né? Na terapia familiar sistêmica, a gente diz, você pode trair essa família, né? Se ninguém nunca conseguiu, mas você pode ser a primeira a conseguir, né? Você pode, né, romper, e eu creio que é isso que o Senhor... E é preciso, né, que isso aconteça. Né? Essa palavra é forte, trair a sua família, trair nesse sentido. Ah, não, mas na minha família ninguém nunca se formou, ninguém nunca frequentou. Você vai trair a sua família, você vai se formar e você vai conquistar a sua autonomia. Vamos para a última pergunta, que já é quase tudo isso aqui que nós já conversamos. Está terminando. Como se tornar uma pessoa autônoma? Ou como conquistar, para a gente fechar. Não, fala mais. Aí a pessoa está ali, eita, eu quero falar mais. Como eu conquisto a minha autonomia? Vamos fechar com essa pergunta. Então, como eu disse, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Na época eu morava com os meus pais. E na época eu ajudava em casa, então para mim me sobrava muito pouco dinheiro e eu nunca fui uma pessoa de guardar dinheiro, então eu torrava tudo. Eu fui aprender assim a administrar um pouco mais o meu dinheiro, eu já era um pouco mais velha. Mas assim, eu sempre tive muita força de vontade. Eu sempre trabalhei com pessoas muito responsáveis e pessoas assim que me deram muitas oportunidades. Mas não quer dizer que eu não fiz por merecer. Eu sempre fui a primeira a entrar na empresa, eu sempre era a última a sair, eu falava pouco, né, falava muito pouco e ouvia muito. Então eu acho que essa é uma dica muito importante para quem trabalha hoje. Hoje eu digo, pela experiência que eu tenho, pela empresa que nós temos, que hoje, infelizmente, as pessoas, quando vêm buscar uma vaga de emprego, muitas vezes elas querem saber o quanto elas vão ganhar, mas elas nem perguntam antes disso o que elas vão fazer. Entendeu? Então, assim, tu demonstra já de cara nesse momento, já de cara tu demonstra, assim, uma falta de interesse pelo trabalho em si. Só que o trabalho é experiência, e experiência é uma coisa que ninguém tira de ti. Entendeu? Então eu acho assim que, em primeiro lugar, tu tem que ter vontade de romper, vontade de fazer, de aprender, porque toda empresa que você entra, você vai, se for, no caso, uma empresa, não necessariamente isso, mas tudo que for fazer,
né? Eu acho que tu tem que se dar aquele tempo para aprender, tem que fazer o teu melhor, fazer com amor, mesmo que tu não goste daquilo, mas faça com amor. Tu vai aprender a gostar. Muita coisa que eu fiz, eu fazia por fazer, porque tinha que fazer, mas eu fazia bem feito. Entendeu? Eu acredito que isso fez a diferença na minha vida, né? Nas empresas que eu trabalhei muitos anos fora e conquistei muita coisa, minha casa própria lá no Sul, hoje aqui, mas enfim, carro, enfim, tudo que eu tenho hoje, né? Foi assim, pago um preço, mas um preço também não só no sentido de trabalho, trabalhei muito, mas assim, dá credibilidade, dá valor para as coisas que você tem, né? Eu acredito que isso vai fazer realmente a diferença. Faz mesmo, né? Porque assim, é aquilo, eu vou me esforçar independente se aquilo é meu ou não, né? Como você colocou, né? As pessoas, elas chegam, quer saber quanto é que eu vou ganhar, mas não quer saber qual é o trabalho que vai fazer, né? Que vai desempenhar, independente se, né? A empresa não é minha. E se a empresa é sua, você tem que fazer bem feito também, né? Mas é isso mesmo, você tem que ter vontade, tem que querer romper. E assim, o que é que eu vejo? Você tem que entender que tudo tem um tempo, que você vai iniciar isso agora, que você vai, né, quer investir em algo, então você quer conquistar essa autonomia. Você não vai ter essa autonomia assim que terminar essa live, você já vai dizer assim, pronto, agora eu já tô, isso, doutora, né, em autonomia. Não é assim, é um processo, porque olha só, eu tenho muita coisa para ajustar na minha vida ainda, para trabalhar, né, muita coisa mesmo. E isso eu vou fazendo o quê? A cada dia. É um processo onde eu vou aprendendo, né, a cada dia, a cada live eu aprendo, né, aprendi hoje bastante já, né, com a missionária Maria, com a bispa é todos os dias, né, gente, que a gente aprende com ela. Então, assim, a gente vai aprendendo, é uma construção, né, você que está assistindo essa live, é uma construção, né, imagine não, pegue essa live e diga assim, a partir de hoje eu estou iniciando um processo de autonomia na minha vida, e vai até Jesus voltar na vida da gente. Verdade, gente, isso é muito importante, tanto quanto a missionária falou, quanto a pastora Karine falou, respeitar o processo e ter amor pelo que faz. A primeira coisa que nós falamos aqui no início dessa live é você querer. Você quis, maravilha. Obedeça ao processo, né? Obedeça o processo e respeite o processo. Ela falou, não, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei com 18, porque papai só deixava trabalhar depois que terminava o 2º grau. Na época, ensino médio, entendeu? Então, assim, e eu aprendi com a minha mãe, ela falava bem assim, é empresa, mas respeite, cuide como se fosse sua. Isso. Queridos, e isso entrou tanto em mim, Melry, que eu, durante toda a minha vida profissional, só recebi salário mínimo os 3 meses de experiência, porque eu tinha esse zelo que você falou. Eu cuidava, era um clipe que estava no chão, eu guardava, botava ali, eu cuidava. E a gente pensa que ninguém está vendo. Primeiro Deus está vendo. Isso, certeza. E aí, se o administrador, se o seu líder imediato não vê, Deus está vendo, Deus vai fazer alguma coisa. E eu fui, sabe, prosperando. Então, assim, porque eu tinha esse zelo que você tinha. A empresa não era minha, não. Mas eu tinha um cuidado. Fazia parte dela, aquela né, pessoa estava me fazendo um benefício. Isso. Aí a pessoa chega, eu quero saber quando eu vou ganhar. Eu achei interessante isso. Não procura, né? Não procura saber qual o trabalho. Não, eu estou aqui para vestir a camisa. Não, eu quero saber. É que eu vou. Infelizmente. Não, e eu digo que isso é verdade, porque a gente já tinha conversado sobre algumas pessoas que ela entrevista e que ela dá uma oportunidade na empresa dela. Às vezes acontece isso, entendeu? Então, assim, queridos, queridas, respeita o processo, ame o que você faz. Corra, busque sim essa liberdade, mas busque com responsabilidade, né? Tenha conhecimento a como conquistar isso, tendo conhecimento da sua capacidade. Você é capaz de fazer muito mais do que você tem feito até hoje. Você é capaz. Ter esse autoconhecimento. Eu sou capaz de conquistar a minha liberdade. Claro, obedecendo, respeitando, né? Esses processos.
aprendendo. Paulo disse, eu aprendi. Então, Paulo está nos ensinando, ei, a coisa nem sempre foi assim, mas eu aprendi a ter autonomia. Eu aprendi a administrar a minha própria vida. Passou pelo processo, né? Passou, aprendeu é porque... Se ele disse que aprendeu, ele passou pelo processo. Passe por esse processo, sim, aprendendo, lutando para ser autônomo e ter essa autonomia. Porque às vezes você é, mas não tem, você tem, mas não é. Você tem tudo para ter e não é. Isso. Você tem que ser e ter essa autonomia, transferir isso para outras pessoas, porque foi para liberdade, né? Que Cristo te libertou. Tenha a saber, muitas vezes você precisa ser agressivo. Basta. Eu não quero mais depender de ninguém. Mas depender, não vou depender de Mari. Não, é depender, sabe? Eu tenho que ir ali, eu tenho que pedir. É dinheiro, eu tenho que pedir. Não, você pode. Você é capaz. Seja agressivo, dê um basta. Dê um basta a toda a falta de autonomia em sua vida, querida. Né? E outra coisa, sabe? É uma melhoria contínua, é um processo. Ninguém vai sair daqui dessa live doutor em autonomia, não. Mas você vai melhorar cada dia. Você vai querer, você vai desejar, você vai buscar, você vai bater, você vai lutar. E você vai ter a sua autonomia. Você vai ter a sua autonomia. Busque, uma coisa que eu conversei antes com a Mary, ter uma agenda, respeite a sua agenda, a sua rotina. Não foi por causa de... Não. O autônomo, a pessoa que conquista a sua autonomia, ele respeita a agenda dele, né? Então, queridas, queridos, estamos, né, terminando essa live. Amamos vocês e estamos juntos, né? Como diz, eu até anotei aqui, Ubuntu. Já ouviu falar? Ubuntu. Nunca ouviu falar? Não. E o Ubuntu. É uma história que conta que num lugar bem humilde, uma pessoa chegou e pegou vários pirulitos e colocou numa cesta e colocou numa árvore. E tinha muitas crianças muito humildes, descalças, elas não tinham nada. E aí a pessoa colocou aquela cestinha cheia de guloseimas na árvore e disse, o primeiro que chegar ganha a cesta. Aí sabe o que foi que eles fizeram? Deram a mão e correram juntos. Deram a mão e correram juntos e todos chegaram no mesmo tempo. Aí a pessoa disse, por que vocês fizeram isso? Por que um de vocês não correram? Aí eles falaram, Ubuntu, somos um. Não ia ser bom só um só da gente ganhar e o outro não. Ubuntu, somos um. Somos um com você. Somos um com você. Você pode, você é capaz. Deus está com você. E creia nisso. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Busque a sua autonomia em o nome de Jesus. Beijo grande no coração. Nós vamos estar terminando essa live aqui. Obrigada, missionária Maria, pastora Karine. Obrigada a você que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida. E claro, eu não posso encerrar essa live também sem agradecer a Amorim Decor, que sempre, de uma forma primorosa, vem decorar a nossa live. Obrigada, queridos. E você segue o Instagram deles, Amorim Decor, né? Muito, muito lindo. Deus abençoe a todos do Amorim Decor. Beijo no coração e até a nossa próxima live. Amém. Com um tema bombástico, como sempre. Beijos. Tchau, queridos. Tchau, gente.